Eu queria começar dando boa tarde para o público brasileiro e boa noite para o público português que nos assiste aqui. Eu sou Ivan Pinheiro, nasci no Brasil, mas sou luso brasileiro, tenho um passaporte português, amo Portugal e já fui aí algumas vezes aí em atividades políticas, né, como militante comunista que sou, né? E eu conheci a Iskra, me identifico muito com a linha política e ideológica da Iskra, né? Cujo sítio voltou recentemente. Eu recomendo que os comunistas e os revolucionários em geral o percorram para perceber essa linha, né, com a qual eu me identifico muito, né? E em maio de 2019 eu estive em Portugal e fui convidado para fazer uma palestra para os camaradas da Iskra, né? Conversamos antes também bastante, coincidimos em muitos pontos de vista, né? E eu aceitei me filiar publicamente no local da palestra, que, se não me engano, foi na Casa do Alentejo, em Lisboa, né? Então, desde então, eu estou me relacionando, de início, né, com o camarada Alexandrino Saldanha, que também, por coincidência, havia sido bancário como eu, e do sindicato de bancários como eu, e, infelizmente, não contamos mais com a presença dele, né, que faleceu, e agora tenho me relacionado muito com a camarada Paula Henriques, que está à frente da Iskra, né, e me orgulha muito ser associado da Iskra. Me coube, né, a tarefa muito generosa de apresentar a Anita Leocádia Prestes, né? A Anita é uma professora, historiadora, uma intelectual comunista, ativa, militante comunista, é, não necessariamente de nenhuma organização política, mas ela está sempre nas redes sociais, escreve constantemente, escreveu vários livros sobre a história do PCB, sobre Prestes, sobre Olga, né? E a Anita, além de tudo, né, ela é a filha única, ao mesmo tempo, de Luís Carlos Prestes, que é conhecido mais em Portugal, segundo a Paula, como o Cavaleiro da Esperança, por conta do livro do Jorge Amado, e Olga Benário Prestes, uma alemã que foi mandada para o Brasil pela Internacional Comunista, né, para contribuir na segurança do Prestes, né, e que foi extraditada do Brasil no governo Getúlio Vargas, homologado isso pelo Supremo Tribunal Federal, uma vergonha, que está sendo, inclusive, objeto agora de uma rediscussão a respeito, né, dessa questão, e que morreu numa câmara de gás na Alemanha, a Olga, né? Então, a Olga, a Anitta tem um livro sobre a Olga importante, que acaba de ser traduzido para o alemão pelo Instituto Rosa Luxemburg, né, na Alemanha. Ela tem também vários livros sobre o partido, sobre os Carlos Prestes, né? E não sei se vocês aí em Portugal já tiveram a oportunidade e o prazer de ver um filme, Olga, inspirado no livro de Fernando Moraes, que foi um sucesso de público, foi e é até hoje um sucesso grande de público aqui no Brasil, né? Então, é com muito prazer que eu apresento aqui a nossa querida Anita Prestes, e eu queria passar a palavra para a Paula, né, para falar um pouco sobre a Isca e sobre os projetos que estamos desenvolvendo, tá bom? Obrigado, camaradas. Então, bem-vindos também a todos os que estão conosco, de um lado e do outro do Atlântico. Manifestar o nosso profundo orgulho por estarmos na presença de dois insígnios comunistas e revolucionários, que nos dão muita honra pela sua presença e participação.
E sobre a ISCRA. A ISCRA é uma associação de estudos marxistas-leninistas, que nasce pela necessidade de estudar, aprofundar e divulgar o marxismo-leninismo. A nossa sociedade, o nosso trabalho estão muito desideologizados, é uma palavra comprida, mas enfim, é isso que acontece. E nós sentimos a necessidade de trabalhar no sentido do que já disse, de estudar e divulgar o marxismo-leninismo, não apenas os clássicos, mas também aceitando outro tipo de contributos. O Ivan já vos convidou a visitar a página, não vou falar muito mais sobre isso, vou sim sublinhar o facto de, em conjunto com o camarada Ivan Pinheiro, e foi ele que nos proporcionou os contactos que levaram a isto, a publicação da revista Comunista Internacional na ISCRA, com divulgação no mundo lusófono, para já Portugal e Brasil. Bom, mas nós vamos assumir e estamos a assumir a publicação de artigos com uma periodicidade semanal, talvez um pouco mais, de publicarmos todos os artigos da revista do número 10 da Revista Internacional. E assim que houver outro número preparado, nós faremos exatamente o mesmo. Portanto, vamos ter aqui assim 2 vias de divulgação da Revista Comunista Internacional. O livro que vai ser publicado no Brasil, e com certeza poderá ser adquirido e anunciado em Portugal através do nosso sítio e do nosso Facebook. E vamos ter publicação artigo a artigo da Revista Internacional. Já tem publicado o editorial da revista perdão, apresentaremos os artigos pela ordem com que aparecem precisamente na revista. A isso se seguirá o artigo e a contribuição do Partido Comunista Mexicano. Bom, posto isto, eu queria de perguntar, antes disto, se houver possibilidade, poderá haver perguntas por escrito que nós procuraremos responder no final, se houver tempo. Mas vamos ver se conseguimos corresponder a essa expectativa em função do tempo que nós aqui tivemos. Bom, posto isto, eu queria dizer que o nome de Luís Carlos Prestes é muito conhecido como um grande revolucionário e um grande lutador pela luta emancipadora dos povos, que esteve à frente entre 25 e 27 da coluna Prestes, que nós ouvimos falar e, sobretudo, conhecemos melhor através do livro já referido pelo Ivan, de Jorge Amado, aqui no nosso país. Luís Carlos Prestes encabeçou uma coluna de 1.500 homens e possivelmente algumas mulheres, ligados aos meios militares, eram jovens militares que se revoltaram contra a velha República e quiseram lutar por uma República nova, democrática, com maior justiça social. E assim percorreram o Brasil durante algum tempo.
Entretanto, Luís Carlos Prestes não era um militante comunista. E uma das perguntas que faço desde já à Anita, embora antes de lhe dar a palavra ainda tenho mais duas questões a colocar-lhe, mas Luís Carlos Prestes não era um comunista. E eu gostaria muito que a Anita nos dissesse em que circunstâncias é que Luís Carlos Prestes adere ao Partido Comunista Brasileiro. Gostava também que, neste conjunto de questões, a Anita nos falasse da Aliança Nacional Libertadora, que foi fundada por Luís Carlos Prestes, também com outros camaradas, e que a Anita pudesse dizer também alguma coisa sobre a contribuição desta Aliança Nacional Libertadora para a revolucionária e libertadora do povo brasileiro. E gostaria ainda que ela nos falasse da participação de Luís Carlos Prestes no levante, como dizem vocês, ou na insurreição, como dizemos nós, antifascista no Brasil, contra o levantar da cabeça das forças reacionárias e fascistas. Portanto, estas questões, a entrada de Luís Carlos Prestes no partido, o seu papel na Aliança Nacional Libertadora e o seu papel no levante antifascista de 1935. Passava a palavra à Anita, se ela nos quiser falar sobre isto. Boa tarde, né? Boa noite aí para os camaradas portugueses, né? Eu quero começar agradecendo, né, o convite para participar aqui dessa atividade dessa entidade marxista-leninista, né, a Iskra, agradecendo muito o convite que foi feito, agradeço ao camarada Ivan, né, a apresentação que fez aí a meu respeito, né? E, enfim, é uma satisfação, um prazer poder trocar ideias aqui com os companheiros, tanto portugueses como brasileiros. Estão me ouvindo bem? Sim, eu estou, Anita, eu estou. Então é isso. Digamos assim, a trajetória do Prestes, né, do tenentismo para o comunismo, procurando resumir. Quer dizer, a participação dele nesse movimento que ficou conhecido como tenentista, né, em particular à frente da coluna Prestes, que durou 2 anos e 3 meses, né, e que foi um movimento que não tinha nem pretensões de transformação social. Era principalmente, lutava pelas liberdades democráticas, digamos assim, né? Quer dizer, a consigna principal da coluna, e, aliás, do tenentismo, era o voto secreto, que não existia no Brasil. O voto era totalmente fraudado na chamada República Velha, ou seja, a República que terminou em 30. Né? Então, a principal demanda dos tenentes era isso, o voto secreto, liberdades, separação da justiça do Congresso Nacional, porque não existia uma justiça independente, né? Era isso, era representação e justiça era também um lema dos tenentes, quer dizer, era um lema bastante vago e uma ideologia liberal, em que não havia, diga-se de passagem, preocupação em mobilizar as massas. Em nenhum momento, às vezes, eu vejo aí pessoas, jornalistas, ou mesmo escritores, escrevendo que a coluna pretendia mobilizar as massas camponesas, nada disso. Quer dizer, a visão dos tenentes era bastante elitista. Nós, os militares, vamos fazer o bem do povo. Era bastante isso, a ideologia. Então, eu não vou entrar nos detalhes sobre a coluna, eu tenho um livro, foi a minha tese de doutorado, a coluna Prestes. Quem quiser adquirir, através da estante virtual, é possível adquirir, que já está esgotado o livro, né? Já tem mais de 30 anos que esse livro foi publicado. Mas, enfim, a coluna percorreu o interior do Brasil, 25 mil quilômetros, né, pelo interior do Brasil, procurando atrair as tropas governistas para o interior e, com isso, facilitar outros levantes tenentistas nas capitais, nas cidades do litoral.
E, naquela época, as vias de comunicação eram muito precárias, então, realmente, as tropas governistas tinham muita dificuldade em combater a coluna, sofreram derrotas muito grandes, em nenhum momento a coluna foi derrotada, tanto que ficou conhecida também como coluna invicta, venceu 53 combates e nunca foi derrotada em nenhum combate. Pelo contrário, diversas vezes deixou tropas governistas lutando entre si, porque eles não conheciam a guerra de movimento, que foi, né, adotada pela coluna, não tinham um conhecimento da logística, do movimento das tropas. Então, eles, volta e meia, se chocavam entre si e a coluna ia embora, seguia em frente e deixava eles combatendo entre si. Houve alguns episódios desse tipo. Então, percorreu o interior, percorreu 13 estados do Brasil e, sem armamento, que esperava-se receber armamento do exterior, mas não se conseguiu. Então, condições muito precárias, né? A coluna, afinal, o próprio Prestes, né, se convenceu que não havia condições de atingir o objetivo deles, que era tomar o poder, marchar sobre o Rio de Janeiro e tomar o poder, e colocar à frente um civil, inclusive não era colocar um militar, era um civil que fosse um liberal, um democrata, né, e que estabelecesse um voto secreto, essas demandas deles liberais. Na medida em que isso se tornou materialmente impossível, então resolveram, né, o Prestes, o comando da coluna, e os soldados da coluna aceitaram isso. Diga-se de passagem, sem entrar em muitos detalhes, que não havia só militares, havia muitos civis também, população civil, participando, em média, os 1.500 homens e mulheres, né? Havia umas 50 mulheres, né, na composição da coluna. Então, a coluna se exila em fevereiro de 1927 na Bolívia, e aí é que, também sem entrar em muitos detalhes, o Prestes fica um ano trabalhando, inclusive numa companhia inglesa de terraplenagem, né, para conseguir não só ele sobreviver, mas garantir a sobrevivência dos soldados da coluna, né, que estavam todos doentes, enfim, os sobreviventes, porque dos 1.500 sobraram uns 600, mais ou menos. Morreu muita gente pelo caminho, né, de doença, de tiro, enfim, são dificuldades atravessadas, né, e preparar o pessoal para poder voltar para o Brasil, cada um com o seu local de moradia, seu local de origem, né? E o Prestes e os principais líderes da coluna não tinham condição de voltar para o Brasil, porque seriam presos, né? Então, já na Bolívia, o Prestes recebe os primeiros livros marxistas, que são levados por um jornalista que vai... Depois que a coluna se estabelece na Bolívia, é um momento, isso já em 1927, né, um momento que tinha mudado o presidente da República no Brasil e que houve uma certa liberação. Não houve anistia, mas foi suspensa a censura à imprensa, foi suspenso o estado de sítio, que existia durante todo o governo anterior, o governo do Arthur Bernardes. Então, esse governo do Washington Luiz promoveu uma certa liberalização e a imprensa toda, as grandes cadeias que tinham se criado na época de jornalística, correram para a Bolívia para entrevistar os comandantes e os soldados da coluna. E, nesse processo, foi um jornalista muito conhecido na época, Rafael Correia de Oliveira, que levou os primeiros livros marxistas para o Prestes. Depois disso, foi o Astrogildo Pereira, já no final, em dezembro de 1927, o Astrogildo Pereira, que era, então, secretário-geral do PCB, que tinha sido criado em 1922, vai encontrar com Prestes, em nome do partido, né, e leva mais livros marxistas, alguns livros marxistas, até porque no Brasil o que existia de marxismo era pouquíssimo, não se vendia nas livrarias, circulava assim, de mão em mão, quem conseguia trazia da França em geral, né, enfim, mas era literatura extremamente escassa. Mas o Prestes recebe ainda na Bolívia o Estado e a Revolução, do Lênin, acho que o ABC do Bukhari, alguns desses livros, né, que todo comunista assim, lia na época, né? Poucos. E com muita dificuldade, trabalhando de sol a sol, né? E, enfim, mosquito, ele começa a ler os livros marxistas e a se interessar. Porque ele sempre dizia, o Ivan deve ter ouvido isso, ele sempre dizia, ele ficou muito chocado, e, aliás, os outros companheiros da coluna também, ficaram muito chocados com a situação do povo do interior do Brasil.
ele dizia, nós jovens criados nas capitais, né, que estudamos na escola militar, não tínhamos ideia do que era a miséria no interior do Brasil. Então, ficaram profundamente chocados com a falta de terra, mas eles não tinham ainda noção de reforma agrária, nada disso. Mas ficaram chocados com a situação de miséria em que vivia a grande maioria da população do Brasil, era mais de 80% vivia no campo, e eles viram isso de perto. Então, mas o Prestes, diferentemente dos outros comandantes da coluna, ele não só ficou chocado, mas procurou solução. O que é que vamos fazer para resolver isso? Ele disse, isso deve ser um problema, ele dizia isso, deve ser um problema social muito grave, eu tenho que encontrar a solução para isso, e para isso precisa estudar. Então, ele começou a ler esses livros marxistas, né? Se empolgou, e um ano depois, em 28, depois que ele conseguiu resolver o destino dos soldados dele, o pessoal foi pouco a pouco voltando para o Brasil, né, para os seus locais de origem, ele vai, então, para Buenos Aires, que era um grande centro na América Latina, cultural, econômico, enfim, era a chamada Paris da América Latina, Buenos Aires. Inclusive, tinha livrarias que vendiam livros marxistas, até o Capital de Marx, coisa diferente do Brasil, que era um atraso cultural assustador, né? Então, a Argentina já estava no outro nível de desenvolvimento cultural, inclusive com o Partido Socialista, o Partido Comunista, que tinham já certa influência, né? Os socialistas eram um partido importante, então conhecia-se Marx. Aí o Prestes vai adquirir livros marxistas, vai conseguir mais livros marxistas, inclusive o Capital de Marx, né? Vai começar a estudar isso aí com maior seriedade e vai ter contato principalmente com o Partido Comunista Argentino no início, mas Buenos Aires também, como grande centro que era a cidade por onde circulavam os dirigentes dos partidos comunistas, né, que estavam surgindo, que já existiam na América Latina. Tanto que em 1929 vai se realizar em Buenos Aires uma primeira conferência, né, dos partidos comunistas latino-americanos. Também em Buenos Aires estabeleceu-se, né, uma representação, o Bureau da Internacional Comunista. Então, o Prestes, através do Partido Comunista Argentino, Rodolfo Ghioldi, né, Vitório Codovilla, através desse pessoal, vai entrar em contato, né, com representantes da Internacional Comunista. E vai entrar em contato também com representantes do PCB que circulam por Buenos Aires, né, principalmente em 1929, quando vai uma delegação do PCB, né, para essa conferência. Mas ainda são contatos assim espertos. O Prestes, já em 29, ele já está convencido que aquele programa dos tenentes, né, não resolvia os problemas do Brasil. E estava cada vez mais se aproximando das ideias marxistas, mas ele estava estudando. E, como ele mesmo dizia, ele era um novato, né, um novato em matéria de marxismo. E o contato, inclusive, com o movimento comunista daquela época e com os companheiros da Internacional Comunista, muito dogmatismo. Então, o marxismo que ele vai ter contato nesse período, né, 28, 29, 30, é um marxismo bastante dogmático. Ele mesmo, mais tarde, vai reconhecer isso, né? Mas era o que tinha, né? E ele também não tinha uma bagagem de estudos sociológicos que lhe permitisse ter uma atitude mais crítica em relação a esse marxismo que ele estava recebendo. Mas ele estava empolgadíssimo, né? E, com isso, ele, afinal, é levado a romper com os camaradas com os tenentes, isso já em maio de 1930, que ele vai romper, porque ele se convence que não era esse o caminho. Bom, nesse meio tempo tinha sido criada a Aliança Liberal, que foi uma frente, né, para eleger o Getúlio Vargas, né, que foi derrotada nas eleições, uma frente eleitoral. Também não vou entrar em detalhes, senão vai demorar muito, né? E estou resumindo bastante. Então, o Prestes, nesse momento, já ele se convence que o caminho para ele é o marxismo e o comunismo. E ele se aproxima do Partido Comunista, do PCB, ele tinha que entrar no PCB, né? E está batendo na porta do PCB. Só que o PCB não queria nada com o Prestes, porque ele era uma liderança pequena burguesa, né? E é justamente o momento que se estabelece na Internacional Comunista, né, as decisões do 6º Congresso, de 1928, e toda aquela concepção de classe contra classe, né? Depois da derrota da Revolução Chinesa em Xangai,
Então, nada de aliança com burguesia, nem com tenentes, quer dizer, o PCB vinha até aquele momento tentando uma aliança com os tenentes. Aí vem essa nova orientação, que é nada de aliança. Tenentes são pequeno burgueses, não queremos nada com eles. E o Prestes era uma liderança pequena burguesa de grande prestígio. O prestígio dele, em 29, era tão grande que ele era aventado candidato à presidência da República. Houve até naquela época não havia pesquisas eleitorais, como hoje, né? Mas um jornal importante de oposição, que existia aqui no Rio de Janeiro, fez uma espécie de pesquisa, assim, botou uma urna na sua sede, que era no centro do Rio de Janeiro, e qualquer cidadão podia ir lá e votar em quem que ele achava que devia ser presidente da República. Quer dizer, cada um botava lá o nome que achava. E o Prestes, vários dias depois, no dia seguinte, saiu o resultado nas páginas desse jornal. Vários dias o Prestes aparecia na frente de todos os candidatos, possíveis candidatos. Quer dizer, o prestígio dele era muito grande e aquelas oligarquias que, afinal, fizeram a tal chamada Revolução de 30, na realidade, apostavam no Prestes como uma liderança, né, que se pusesse a serviço deles. Então, havia uma verdadeira maratona de políticos liberais indo a Buenos Aires, iam até Santa Fé, porque teve um período que ele trabalhou em Santa Fé, lá no interior da Argentina, né, para tentar conquistar o Prestes. Era assim, uma pressão muito grande, né, para ele realmente ser uma liderança, né, da oposição oligárquica, né, às oligarquias dominantes em 30, que havia isso, uma chapa de oposição oligárquica dirigida por Getúlio Vargas, né, enfim, para deslocar do poder, né, derrotar, tirar do poder as oligarquias dominantes, né, principalmente a oligarquia paulista, o pessoal do café, os grandes produtores de café. E nessa luta, o Prestes cada vez vai se afastando mais e vai chegando à conclusão que não é por aí, que ele tem que romper. Ele tenta, né, ele demora um pouco a tomar uma decisão, porque, como ele contava, ele fez uma tentativa de conquistar alguns dos comandantes da coluna, como Juarez Távora, como o Siqueira Campos, enfim, as principais lideranças, conquistar para as posições dele. Mas fracassou, não conseguiu. Mesmo Siqueira Campos, que era o mais próximo, não aceitava. Inclusive, morre num desastre de avião, logo depois, né? Então, realmente, depois de muito discutir, o Prestes diz, bom, agora eu não posso esperar mais. Então, em final de maio, ele lança um manifesto que se tornou famoso, o Manifesto de Maio, que sai nos jornais aqui no Brasil, aí no dia 29, 30 de maio. É um escândalo, realmente é um escândalo, porque, embora ele não se diga comunista, nem que está aderindo ao Partido Comunista, ele adota a orientação política do Partido Comunista, que era, né, lutar por um governo anti-imperialista, né, contra a guerra, contra o imperialismo e o latifúndio. Era isso, basicamente era isso, a revolução agrária e anti-imperialista. Ele adota, inclusive, esse lema da revolução. Então, isso é um escândalo, porque isso é sinônimo de comunismo, e comunismo, na época, era um negócio assim, que comunista na União Soviética comia criança assada no espeto, né? Quer dizer, havia um horror de comunismo, né? A imprensa toda fica indignada, aqueles liberais todos, inclusive os tenentes que tinham sido camaradas deles, todos repudiam com violência, só pegar a imprensa na época, compreende? Aquele ídolo que era o Prestes, de repente cai, desaba. Então, isso é interessante, eu costumo dizer o seguinte, que é um momento muito interessante na história do Brasil, e na história do Prestes, em particular, porque é um momento que o Prestes, que era visto como a possível liderança, né, do setor das classes dominantes, de oposição, das oligarquias de oposição, rompe com as classes dominantes e se coloca ao lado dos proletários, ao lado dos comunistas, ao lado, enfim, dos desvalidos, dos oprimidos, né? Quer dizer, eu costumo dizer isso, ele salta a trincheira da luta de classes. Desde aí, ele se torna, assim, realmente alguém que é permanentemente, né, combatido até hoje pelas classes dominantes. A burguesia, as classes dominantes, até hoje não perdoam o Prestes ter rompido, que foi uma ruptura assim, muito brusca, inclusive, né? Ele se coloca realmente, e o Partido Comunista não o aceitava, continuava achando que ele era uma liderança burguesa e perigosa, porque realmente ele tinha prestígio popular, né? E esse
prestígio poderia abafar o partido, porque o partido era muito pequeno, com pouca influência, né? Muito pouca influência, muito pequeno. Então, o partido tinha muito receio do Prestes, não queria aceitar o Prestes de jeito nenhum. O Prestes fica numa situação muito difícil, inclusive é expulso de Buenos Aires, é preso, é expulso da Argentina, vai para o Uruguai, e no Uruguai aí se dá a chamada Revolução de 30, em outubro, né? Ele é preso nessa ocasião, ele fica, inclusive, desempregado, enfim, em situação de crise econômica muito grave, como vocês sabem, né? 1930, 31, são anos muito difíceis. Afinal, ele recebe o convite, através da Internacional, de ir para trabalhar em Moscou como engenheiro. Ele era engenheiro militar, né? Então, ele trabalhar na União Soviética, naquele momento, estava contratando engenheiros estrangeiros para a construção, né, das bases do socialismo, porque os engenheiros russos tinham ido embora, em grande parte, né, saíram do país. Então, precisavam muito de engenheiros para a construção do socialismo. Então, o Prestes vai nessas condições com a família, leva a mãe, as irmãs, e se estabelece em Moscou, isso em 31, né? Chega lá em novembro de 31. E lá ele vai trabalhar e vai continuar estudando marxismo, também aquele marxismo muito dogmático, segundo ele mesmo reconhecia, mas era o que tinha, né? E ele não tinha ainda condições de ter uma postura crítica e, ao mesmo tempo, contato com a Internacional Comunista, né? E com o Movimento Comunista Internacional, porque Moscou era o grande centro, né, do Movimento Comunista Internacional. Então, em Moscou, ele tinha muito contato, inclusive, com dirigentes dos partidos comunistas latino-americanos que iam a Moscou. Enfim, ele fica em Moscou a partir de 31 e só volta ao Brasil em 35. Mas ele estava em Moscou, ao mesmo tempo que trabalhava, tentando, por um lado, ingressar no partido. O PCB não aceitava de jeito nenhum. Toda vez que o Dmitry Manuilsky, que era o dirigente da Internacional Comunista, e que, por sinal, tinha um grande apreço pelo Prestes, telegrafava aqui para o PCB, perguntando, o PCB respondia não, nada de queria o Prestes nas fileiras do PCB. E até o Manuilsky aventou a possibilidade dele entrar, então, ingressar no Partido Comunista da União Soviética, o Partido Bolchevique. Só que calhou que aí, naqueles anos de 33, né, estava havendo uma limpeza muito séria lá no Partido Comunista da União Soviética e não estava aceitando ninguém também. Enfim, o Prestes continuou batalhando, afinal, só em agosto de 34, o Manuilsky, em nome da Internacional, que naquela época os partidos comunistas eram, né, articulados, enfim, dependiam, dirigidos pela Internacional. Mandou uma ordem ao PCB para aceitar o Prestes. O Prestes foi, então, incluído no PCB a partir de uma ordem lá da Internacional Comunista dada pelo Manuilsky. Então, o PCB aí não teve jeito, teve que aceitar, publicou uma nota pequenininha, assim, no jornal do partido da época, a classe operária, né, dizendo que o Prestes agora tinha ingressado no PCB. Mas não foi para a direção, ele ingressou como membro do partido, só. Frequentemente dizem que em 35 o Prestes era membro da direção, não era, não. Bom, mas ele, nesse período aí, nos anos de 34, né, 33, 34 principalmente, ele estava ansioso para voltar ao Brasil. Primeiro, porque ele queria lutar aqui no Brasil. Segundo, o avanço do fascismo, né? Era um momento que o fascismo avançava no mundo, né? E no Brasil também, com o surgimento do movimento integralista dirigido por Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira foi criada em 32. Então, os integralistas aqui fazendo todo tipo de perturbação, né? Atacando as manifestações populares, as greves, né? Combatendo os comunistas, houve mortes, né? Quer dizer, os integralistas, com o beneplácito da polícia e do governo, né, faziam aí as maiores barbaridades, como estão tentando fazer agora também, né, esses bolsonaristas aí na rua. Mas eles eram mais organizados, eu acho, que esses bolsonaristas atuais, pelo menos aparentemente. Então, Prestes queria muito voltar ao Brasil. Houve uma reunião dos partidos comunistas da América Latina em outubro de 34, em Moscou. Essas delegações, inclusive a delegação brasileira, que foi uma delegação da direção do partido aqui, os principais dirigentes do PCB foram, né? E
essas delegações foram para a realização do 7º Congresso Internacional que tinha sido convocado. Mas, de última hora, ele foi adiado. Aí, os meios de comunicação, na época, eram realmente muito precários, né? As delegações já tinham chegado lá quando souberam que o Congresso tinha sido adiado. E, então, resolveu-se fazer essa reunião dos partidos, foi assim, a 3ª Conferência dos Partidos Comunistas Latino-Americanos, em Moscou. Existe, durante muito tempo, o que foi decidido nessa conferência foi muito falsificado, muita besteira, muita mentira foi dita aí pela direita, até hoje dizem, né? Mas hoje tem um problema, que depois da queda da União Soviética, em 91, os arquivos foram abertos, né? E a gente tem, inclusive, aqui no Brasil hoje, toda a documentação dessa reunião. Eu, inclusive, trabalhei também com essa documentação, escrevi artigos, já escrevi a respeito. Então, essa documentação revela claramente uma coisa que o Prestes sempre disse, mas era desmentido pela direita, inclusive por alguns de esquerda, que não foram ordens de Moscou, nem foi decidido nessa conferência desencadear a luta armada nem o levante aqui no Brasil. Nada disso. Houve uma discussão em que o secretário-geral do Brasil, tá Bonfim, né, codinome Miranda, ele ficou mais conhecido como Miranda, contou, assim, coisas incríveis sobre o Brasil, né? Que não dava, quer dizer, as pessoas acreditavam que não sabiam. O próprio Prestes estava muito afastado do Brasil, né? Primeiro, tinha andado pelo interior do Brasil, né? Onde pouca informação se tinha. Depois, ficou no exílio, né? Então, ele estava praticamente, desde 24, quando começou a coluna, desligado da política nacional, propriamente dita, né? E, na época, as informações realmente eram muito precárias, né? Não tinha, enfim, próprios jornais demoravam muito para chegavam em Moscou, mas demoravam muito, né? Então, o Miranda disse coisas assim que o partido estava muito bem, tinha organizações do partido pelo Brasil todo, coisa que não existia, contou mentiras assim incríveis, que o partido tinha praticamente organização em todas as unidades militares do Brasil, que era só falar o nome do Prestes, que os militares se levantariam, enfim, contou tamanhas maravilhas que o Manuilski ficou muito impressionado e, de uma maneira geral, as pessoas ficaram impressionadas, achando que ninguém desmentiu o Miranda e acreditaram que realmente não havia no Brasil condições revolucionárias, uma situação revolucionária no Brasil. E o Prestes veio, principalmente, para participar desse movimento antifascista. Inclusive, repito, não era dirigente do partido, era apenas um membro do partido e aceito com má vontade pela direção do partido, inclusive pelo Miranda. Entendeu? Mas ele resolveu vir. O próprio Manuilski tinha muito receio da volta dele, que achava que ele tinha aqui um processo no Getúlio, né? Decretou ele como fugitivo desertor do Exército. Então, se ele chegasse no Brasil legalmente, ele seria preso. Ele tinha que vir clandestino. E ele era bastante conhecido, né? A foto dele tinha circulado muito. Então, era realmente bastante perigoso. Por isso que lá a Internacional destina a Olga Denário, que já era uma revolucionária, né? Que tinha toda uma experiência na Alemanha, que já tinha viajado por vários países da Europa, enfim, que era uma pessoa que estava fazendo curso na escola de aviação lá da União Soviética, que, enfim, atirava muito bem, andava a cavalo, enfim, era uma desportista e uma pessoa que entendia, né, de arte militar, digamos assim. Então, que ela viesse com a tarefa de garantir a segurança do Prestes. Essa foi a tarefa que ela recebeu. Não foi para vir fazer revolução no Brasil, foi para garantir a segurança do Prestes. Justamente porque consideravam que era uma pessoa experiente, né, nessa área de segurança. Então, eles fazem uma viagem complicada, né, passam pelos Estados Unidos, com documentação clandestina, enfim, tem muitas peripécias, que não vou entrar aqui em detalhes, e chegam no Brasil em abril de 1935. Coincide que, em março de 1935, tinha sido lançada oficialmente a Aliança Nacional Libertadora. Mas o Prestes não teve nenhuma participação na criação da Aliança Nacional Libertadora. E, por sinal, a partir das pesquisas que a gente faz hoje em dia, feitas, fica claro que não foi o PCB, não foram os comunistas que criaram a Aliança Nacional Libertadora.
foi um conjunto de forças democráticas, em que havia tenentes descontentes com o governo do Getúlio, que já vinha desde 30, né, o governo do Getúlio, o anseio de luta antifascista era muito forte, era uma das questões fortes, era a luta contra o avanço do fascismo, né? Então, formou-se uma frente como nunca houve no Brasil, muito ampla. Pelas informações que se tem, que não são muito precisas, né, chegou-se a ter 100 mil membros na Aliança Nacional Libertadora, organizados em núcleos da aliança pelo Brasil todo, fora, né, a massa que participava dos comícios, dos atos públicos, né, que houve pelo Brasil todo nesse período. Foram só 4 meses de existência legal da Aliança Nacional Libertadora. Foi criada em março, em julho foi proibida e foi posta fora da legalidade, né? Foi proibida pelo governo Vargas. E qual era o programa da Aliança Nacional Libertadora? Era um programa amplo. De maneira nenhuma se tratava de fazer revolução, de tomar o poder, e muito menos de socialismo ou comunismo. O programa era anti-imperialista, pela reforma agrária, antifascista e anti-integralista. Essas eram as palavras de ordem. Era um movimento democrático, né, essa Aliança Nacional Libertadora. Tinha esse caráter, não tinha nada de comunista, quer dizer, a direita sempre procurou caracterizar a aliança como comunista. Não. Agora, tinha participação comunista. E, pela pesquisa que eu fiz, inclusive, a gente percebe claramente que, a partir, logo do início, né, os documentos da Aliança Nacional Libertadora, os manifestos, são quase que cópia dos documentos do partido. Quer dizer, a influência vai ser muito grande, principalmente através da figura do Prestes. Quer dizer, nesse ato em que a Aliança Nacional Libertadora foi lançada aqui no Rio de Janeiro, em março de 1930, o Prestes foi aclamado como presidente de honra. Ele nem tinha chegado ao Brasil ainda. Ele foi aclamado, porque o prestígio dele, naquele momento, tinha voltado a ser grande. Se em 30 ele foi assim, execrado, né, como comunista, que tinha abandonado, né, os tenentes, que tinha abandonado, né, a Aliança Liberal, que se chamava, agora, tanto os militares, né, mais jovens, como diferentes setores da população estavam muito insatisfeitos com o governo Vargas. E essa insatisfação, então, fazia voltar os olhares para a liderança do Prestes. Bem que o Prestes tinha razão quando ele denunciava isso, né? Há declarações, né, de pessoas que participaram da época, de militares, dizendo isso. Bem que o Prestes tinha razão quando em 30 denunciava e tal. Né? Então, houve, assim, uma volta do prestígio do Prestes bastante grande, e isso contribuía, na medida em que ele tinha sido aceito no Partido Comunista, isso já se sabia, tinha sido anunciado, né? Ele trazia as posições do partido para a Aliança Nacional Libertadora. Então, a gente vê os documentos, repito, da Aliança, são praticamente cópia dos documentos do partido. Agora, o que aconteceu? Que os comunistas e muitos dos seus aliados, na base do entusiasmo, né, acabaram achando que havia no Brasil uma situação revolucionária, que era possível avançar e tomar o poder, derrubar Getúlio Vargas. Essa concepção foi muito forte, era um golpismo. O golpismo tinha tradição no Brasil. Vinha lá desde a proclamação da República, até de antes, né? Sempre na hora H se resolve através de um golpe. E os comunistas não estavam isentos disso, né? Nem o Prestes também não, todos estavam bastante influenciados por esse golpismo. Então, é muita ideia, assim, os militares começam e as massas acompanham. Essa concepção bastante forte. E a Aliança Nacional Libertadora foi muito tomada também, né? Não por unanimidade. Por exemplo, o presidente da Aliança, o Cascardo, não concordava com isso, mas ficou minoritário. Então, o discurso se radicalizou muito. Aí há um manifesto de 5 de julho de 1935. 5 de julho era uma data histórica, porque os 2 primeiros levantes tenentistas tinham sido 5 de julho, de 22 e de 24. Então, era uma data histórica. Então, aproveitou-se, o Prestes fez um manifesto que foi lido na reunião da Aliança Nacional Libertadora, conclamando a tomada do poder. É isso. Era todo o poder a Aliança Nacional Libertadora e chegou a hora de tomarmos o poder. Era isso, nesse manifesto. Resultado, poucos dias depois, Getúlio Vargas fecha a Aliança Nacional Libertadora.
Mas fecha, eu acho, principalmente, não tanto pelo discurso, mas porque estava evidente que o movimento vinha crescendo. O movimento vinha crescendo com grandes comícios, grandes atos públicos, muito entusiasmo. E agora, ainda vem esse discurso radical, claro, isso tudo contribui, né, para que a aliança seja posta fora da lei. Aí muita repressão, já existia repressão antes, né, continua a repressão, os integralistas contribuindo muito para essa repressão, participando ativamente, né, desse movimento de repressão. Então, o que acontece, como costuma acontecer quando há repressão? Ficam aqueles mais convictos e mais dispostos a lutar. No caso, ficaram os comunistas. A Aliança Nacional Libertadora praticamente ficou nas mãos dos comunistas. Os aliados, né, foram se afastando. Muitos aliados foram se afastando. E os comunistas, né, convictos de que havia uma situação revolucionária no Brasil, o negócio era preparar o levante. Só que não havia condições para isso, a prática mostrou isso. E havia muita ilusão. Inclusive, o Prestes estava trancado a 7 cadeados, né, porque ele não podia aparecer na clandestinidade, recebendo informações, principalmente pelo Miranda, que sempre exagerava, que parecia, assim, que havia um movimento popular, uma organização na classe operária, que na hora que começasse o levante militar, a classe operária apoiaria. Engano, isso não existia, não havia nada disso. Então, o resultado é que quando o levante começa de forma assim, meio espontânea lá no Rio Grande do Norte, né, no estado do Nordeste do Brasil, em Natal. E rapidamente consegue-se até formar um governo popular em Natal, porque também era longe, né? O governo não conseguiu esmagar logo, correndo, mas duraram 4 dias, e foi todo mundo preso, né? Essa é a realidade. E, em solidariedade, o Prestes sempre dizia isso, né? Quer dizer, logo depois, no dia seguinte, houve uma tentativa de levante em Recife, rapidamente também desbaratada, e no dia 27 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. O Prestes dizia o seguinte, que foi uma questão até de solidariedade, que como, agora que tinha começado o levante lá no Nordeste, deixar os camaradas de lá abandonados. Mas as tropas governistas estavam de prontidão. Então, realmente era uma ação sem muita perspectiva, né? Tanto que rapidamente foi debelado. Quer dizer, foi uma derrota muito séria, foi um movimento, tanto a Aliança Nacional Libertadora como os próprios levantes, né, foram movimentos heróicos, sem dúvida, de quem participou deles, né, mas fora da realidade brasileira da época, uma lição muito séria. Não havia situação revolucionária no Brasil que permitisse uma ação desse tipo, né? Anos mais tarde, o próprio Prestes reconheceria isso, que teria sido mais correto continuar a luta da Aliança Nacional Libertadora, legal, né? Pelas palavras de ordem legais, e não colocar a questão da tomada do poder. Era um governo nacionalista e popular sob o comando de Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, era algo que não correspondia à realidade brasileira naquele momento, né? Então, foi realmente uma derrota muito séria, uma lição, né, muito séria. As prisões ficaram cheias, né, de militares e civis, tortura, enfim, todos esses horrores que acontecem quando a repressão leva a melhor, né? Bom, não sei, já falei bastante aqui, né? E não sei se deu para esclarecer um pouco. Não, mas foste muito esclarecedora, muito esclarecedora. Olha, eu queria avançar mais uns aninhos à frente na história e entramos nos anos da preparação da Segunda Grande Guerra. E nesse período de tempo o partido desenvolveu um profundo trabalho de massas e ligou-se ao povo e conseguiu enraizar-se muito na classe operária e nos trabalhadores brasileiros. De tal maneira que, acabada a guerra, ao haver eleições para uma Assembleia Constituinte, o Partido Comunista Brasileiro consegue eleger 14 deputados e Luiz Carlos Prestes é
eleito como senador. Após esse momento alto, desencadeou-se uma ação repressiva bastante forte, ao ponto de o PCB vir a ser ilegalizado, com o argumento de que ele era uma parte orgânica do Partido Comunista da União Soviética. Enfim, essa repressão contra o partido e as massas tem lugar, o partido é ilegalizado nestas circunstâncias em que o partido tinha muita força, e até com todos estes camaradas eleitos nestes cargos que referi, e não houve uma reação, perdão, não houve uma reação à altura de responder a esta ofensiva e contra a ilegalização do PCB. E o que eu perguntava à Anita é que causas, quais as razões para estes factos terem ocorrido? Bom, eu acho que é preciso esclarecer algumas coisas. Depois da derrota de 1935, ninguém sai bem de uma derrota, né? Isso em lugar nenhum, eu acho, do mundo. Quer dizer, o partido ficou profundamente abalado. Se antes já não tinha a penetração popular que o Miranda e a direção procuravam, né, apresentar, muito menos depois. O partido foi praticamente esfacelado. Quer dizer, não foi um trabalho assim que o partido conseguisse avançar nesse período. Muito difícil. Tentavam, né? A direção do partido tentava fazer alguma coisa. O partido ficou praticamente assim, acéfalo. Em 40, o que tinha sobrado da direção vai todos presos em 1940. Então, piora mais ainda a situação. Quer dizer, ficam grupos isolados tentando se articular, e, afinal, consegue se articular só em 43, quando se realiza a chamada Conferência da Mantiqueira. Mantiqueira são as serras que ficam aqui, né, perto do Rio de Janeiro, que foi aí uma localidade, né, no interior do Rio de Janeiro, que se realizou essa Conferência da Mantiqueira por um grupo de companheiros, né, que conseguiram, né, enfim, levantar até certo ponto o partido, mas com muita dificuldade. Um grupo pequeno, né, com muita dificuldade. Nesse momento, o Prestes, que está preso, né, ele ficou 9 anos preso, desde 1936, quando ele é preso, março de 1936, até abril de 1945. O Prestes, que está preso, é eleito em absência, né, secretário-geral nessa conferência, mas, claro, não pode dirigir nada, ele está na prisão, tem um secretário-geral substituto, e esses companheiros vão tentar, né, levar adiante a organização do partido. É criada uma revista, a Revista Continental, que é uma revista legal, que sai aqui no Rio de Janeiro, né, mas não em nome do partido, claro. Então, aí é um momento, né, em que o partido vai adotar a tese de União Nacional com Getúlio Vargas, e há duas posições aí. A posição do Prestes na prisão é realmente, vamos apoiar Getúlio, porque o Getúlio estava mudando de posição. Getúlio Vargas é um político muito hábil, bastante esperto, e ele notou, né, que quem ia ganhar a guerra era a União Soviética e os aliados, porque ele antes tinha se aliado bastante com Hitler e com o chamado eixo, né, os países do eixo. Mas aí, a partir principalmente do 42 e 43, com a vitória, né, da União Soviética em Stalingrado, o Getúlio realmente vai dando uma guinada, né, e acaba, claro, a pressão dos Estados Unidos, do governo Roosevelt, pressão das massas populares, há manifestações populares, até porque os navios, os submarinos alemães torpedearam navios brasileiros, e morreu muito brasileiro, navios civis, né, da população civil, que foram torpedeados pelos submarinos alemães. Então, isso levou a uma insatisfação muito grande, o povo foi para as ruas, em várias capitais, exigindo que o Brasil rompesse relações com os países do eixo e decretasse guerra. E o Getúlio acabou fazendo isso, sob pressão, claro, ele sofria pressão dos dois lados, né? No governo de Getúlio Vargas, final do Estado Novo, você pode dizer que tinha duas alas, a americanófila e a germanófila. Então, essas duas alas lutavam entre si. À frente dos americanófilos estava o Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores,
e realmente era um cara mais liberal, né, que pressionava muito. Então, essa pressão, afinal, Getúlio não só rompe relações, decreta guerra aos países do eixo e acaba mandando tropas brasileiras para lutarem, né, no continente europeu, na Itália. Foi o único país latino-americano que mandou tropas para lutarem contra o nazifascismo na Europa. Então, diante dessa mudança que estava ocorrendo, o Prestes, na prisão, defendia a posição que era necessário apoiar essa política, né, do Getúlio, mas, ao mesmo tempo, exigir anistia, exigir liberdade, exigir, né, a libertação dos presos. Já o partido, na Conferência da Mantiqueira, adotou uma posição de total reboquismo ao Getúlio, apoio a Getúlio Vargas na guerra e na paz, que era para sempre. Você pega essa revista Continental, que foi publicada na época, o redator-chefe era Armênio Guedes, um dirigente do partido, mas a revista não aparecia como sendo do partido, aparecia como sendo uma revista, enfim, democrática, né, de defesa da União Nacional, botava foto do Getúlio Vargas na capa da revista. Então, era um entusiasmo assim, enorme, do qual o Prestes discordava, né? Houve essa divergência, que frequentemente é omitida. Bom, mas, de qualquer maneira, avançou-se, né? Houve a vitória, e essa pergunta que você me fez, e que tinha sido apresentada antes, por que o partido teve um prestígio tão grande em 1945? Olha, eu acho que o fundamental foi o seguinte: primeiro, o prestígio da União Soviética vencendo na guerra. Isso foi o decisivo. No mundo inteiro, no mundo ocidental, pelo menos, né? Isso foi o entusiasmo com a vitória sobre o nazifascismo, né, que a União Soviética à frente. Isso deu um prestígio enorme aos comunistas no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Você fez na França, na Itália, né, em outros países latino-americanos. Isso eu acho que foi o decisivo, e não o trabalho que foi feito pelos comunistas brasileiros, que estavam com muita dificuldade, viu? Muito pequenos. O partido saiu, segundo os números, as estimações que eram feitas, com 1.000 membros só. Saiu da clandestinidade em 1945, com 1.000 membros. E o prestígio do Prestes, que era muito grande também. O Prestes já tinha o prestígio anterior, né? E o fato dele sair da prisão, 9 anos de prisão, né? O caso, o assassinato da Olga, que se tornou conhecido, tudo isso dava assim, um carisma muito grande ao Prestes, um prestígio muito grande ao Prestes. Então, isso juntou e favoreceu o partido, sem dúvida nenhuma. Então, o partido vai ter vitórias importantes, mas isso não foi só no Brasil. Os partidos comunistas, né? Vocês vejam, o Partido Comunista Italiano chegou a ter 2 milhões de membros na época, né? Aqui, o nosso PCB, mais ou menos, segundo a estimativa, chegou a uns 200 mil, segundo alguns dizem. Não se tem precisão nesses dados, mas, enfim, cresceu rapidamente, mas de uma forma muito espontânea e desestruturada. Isso eu era criança na época, mas eu me lembro, né? Fazia-se comício e quem queria, as pessoas que queriam, os populares, se inscreviam no partido, e bastava isso, assinar uma ficha e passava a ser membro do partido. Então, isso não havia nem tempo, sabe, para preparar, educar essa gente, né? Eu me lembro que a direção do partido, o Prestes em particular, tiveram muita preocupação, precisa dar curso para formar essa gente. Mas era uma avalanche, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, naquele ano de 45 e depois de 46. Ainda teve as eleições no meio, né? Nas eleições, realmente, o partido elegeu o Prestes para senador, né? E deputado em vários estados, que naquela época a legislação permitia isso, elegeu 14 deputados comunistas, né? E, vocês vejam, teve, de uma maneira geral, cerca de 10% dos votos no eleitorado geral. O candidato à presidência da República, o Iedo Fiuza, que era uma figura totalmente desconhecida, apoiada pelo partido, né? Foram só 15 dias de campanha eleitoral, obteve 10% dos votos, né, do eleitorado. Então, isso foi realmente uma vitória muito importante. Agora, uma vitória, eu diria, efêmera, porque o que aconteceu hoje? Por um lado, o partido não tinha estrutura, não tinha uma organização, era tudo muito, muito novo, precisaria de tempo para avançar no trabalho de organização. Uma coisa importante que o partido fez na época foi a formação do que eles chamavam comitês democráticos populares. Surgiram muitos pelo Brasil todo, aqui no Rio de Janeiro, Rio de São Paulo, em várias cidades, em que geralmente tinha comunista à frente,
mas tinha quais objetivos? Levantar as reivindicações locais da população. E uma das reivindicações mais importantes era qual? Alfabetizar as pessoas, porque o Brasil tinha 90% de analfabetos. Então, era necessário alfabetizar. Então, houve um trabalho importante de alfabetização. Agora, vocês vejam, isso é final de 45, início de 46. Início de 46 começa a Guerra Fria, com o famoso discurso de Churchill, né, lá em Fulton, nos Estados Unidos. E a Guerra Fria, aqui no Brasil, se desencadeia com toda a violência. Vocês vejam, quando chega maio de 46, quer dizer, não precisou passar muito tempo, tem um comício do partido aqui no centro do Rio de Janeiro que é dissolvido a bala. A coisa já vai nessa direção, repressão muito grande contra os comunistas. Né? Então, quer dizer, não deu tempo de avançar muito na organização, como a repressão veio com toda a violência. Era a doutrina Trump, né? Era a cortina de ferro, né? Quer dizer, uma propaganda violenta contra os comunistas, né? Provocação em cima de provocação. Então, a direita, com esse, né, suporte, né, internacional da Guerra Fria, consegue, né, botar primeiro, proibir o partido é proibido, posto fora da lei, né? Isso em maio de 47, e em janeiro de 48, né, são cassados os mandatos de todos os parlamentares comunistas no Brasil, que tinha já uma quantidade muito grande de parlamentares pelo Brasil todo, mais de 200 parlamentares, se vê câmaras estaduais. Por exemplo, em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tinha 11 deputados comunistas. Aqui no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi a maior bancada, era a bancada comunista, com 18 vereadores. Né? Então, realmente, o partido avançou, mas foi um avanço que foi logo brecado, e brecado com muita violência. Vocês vejam, esses comitês democráticos populares foram invadidos pela polícia, destruídos. Hoje, os pesquisadores, a gente pode encontrar a documentação desses comitês que foi apresentada pela polícia, que foi apreendida pela polícia, e que estão nos arquivos, né, da antiga polícia política. Então, realmente, aquilo foi destruído. E o partido não tinha dado tempo de organizar, de avançar, de formar aqueles quadros, né? Foi um período assim muito difícil, né? Então, foi isso, né? Agora, diga-se de passagem, pelo menos a partir do que eu tenho estudado aí, de documentação do próprio partido, que a gente vê da época, dos jornais do partido, não é correto dizer, como alguns hoje em dia dizem, que diante do fechamento do partido nada foi feito. Não é verdade. Houve tentativa de mobilização popular, no São Paulo, em Rio, em alguns outros lugares. Comícios, manifestações foram feitas, mas era muito difícil, a repressão era muito grande. Essa que é a verdade. Um dos fatores que é necessário, eu acho, levar em conta quando se analisa a história do Brasil e a história dos comunistas e das forças de esquerda, é o nível de repressão no Brasil. A repressão no Brasil é algo permanente, que vem da colônia, viu? Escravidão. Viu? Então, é sempre muita violência contra os trabalhadores, contra qualquer oposição. Viu? A gente vê isso permanentemente. É muito difícil organizar, porque começa a fazer um trabalho e vem repressão violenta em cima. Então, é uma história de muito atraso cultural e muita repressão. Tem que ser levado em conta esses fatores, eu acho. Vou acender a luz aqui, porque está ficando muito escuro. Isso. Olha, enquanto sentes, eu dava mais um saltinho na história e passava para 1964 e o golpe militar fascista. Na altura, sei que o partido era muito influente entre as massas trabalhadoras, era influente na intelectualidade, na juventude, e não houve uma resposta à altura da resposta ao golpe militar fascista. Na opinião da Anita, por que é que isso aconteceu? Olha, na minha opinião, claro que é polêmica, né? Existe
polêmicas muito grandes, inclusive entre as esquerdas aqui no Brasil, a respeito das causas, né, do golpe de 64. A mim me parece que o principal é que não se tinha enraizamento no movimento dos trabalhadores, no movimento dos estudantes, quer dizer, era um movimento cupulista, principalmente. Olha, eu participava, na época, eu era estudante, participava do movimento estudantil aqui no Rio de Janeiro, que era bastante forte, considerado forte, era o mais importante do Brasil. A UNE ficava aqui no Rio de Janeiro, né? E a UNE estava sob controle, né, de aliados, era principalmente a AP e o PCB, que estavam à frente da UNE, e desempenhavam um papel político importante, a UNE, União Nacional dos Estudantes, né? O Comando Geral dos Trabalhadores tinha vários dirigentes comunistas, inclusive à frente, né, do Comando Geral dos Trabalhadores. Mas, se a gente for ver com toda honestidade como que funcionava isso, quer dizer, era, eu acho que, uma das marcas da realidade brasileira. Faltava organização popular. O movimento era principalmente de cúpula. Tinha-se lideranças, mas não se tinha um verdadeiro enraizamento no movimento popular. Eu me lembro, por exemplo, do movimento estudantil. Realmente, nós tínhamos as cúpulas, nós tínhamos uma faculdade aqui, a Faculdade de Filosofia no Rio de Janeiro, que tinha mais de 100 membros da base do partido. Mas isso não quer dizer que se mobilizasse as grandes massas estudantis do Rio de Janeiro. Longe disso, não se mobilizava. Mobilizava-se um pequeno grupo. O movimento operário é a mesma coisa. Tanto que vocês vejam, na noite de 31 de março para 1º de abril, quando as tropas aí do general Mourão, né, que tinham se levantado em Minas, marchavam para o Rio de Janeiro, o Comando Geral dos Trabalhadores decretou greve geral no Brasil. Foram poucos os lugares onde aconteceu greve. Muito pouco. Em Santos, um pouco. Aqui no Rio de Janeiro, parou em partes transportes, atrapalhando a nossa vida dos comunistas para a gente se movimentar. Foi difícil, porque não tinha transporte. Enfim, mas o movimento operário mesmo não parou. O que revela que não se tinha esse enraizamento. O Jango, eu acho que ficou numa situação muito difícil. O Jango Goulart, eu considero, também, é polêmico, considero que foi o presidente mais avançado que nós tivemos no Brasil. Que, embora fosse um representante, evidentemente, da burguesia, né, ele tinha uma preocupação com os interesses dos trabalhadores. Procurou realizar, pôr em prática, as chamadas reformas de base, inclusive contra o grande capital. Então, em janeiro de 64, ele assinou um decreto de controle das remessas de lucros das empresas imperialistas. Isso foi um negócio que botou os americanos furiosos, furiosos. Olha, Anita, desculpa interromper. Eu pedia que tu explicasses quem era Jango, porque aqui não é conhecido com esse nome. Tem razão. O João Goulart, que era o presidente da República, né, que assumiu em 61, né, ele era um cara progressista e que tentou, né, tomar medidas de caráter anti-imperialista e de reforma agrária. Tentou fazer isso, começou a fazer alguma coisa. Agora, a reação era muito grande, o Congresso Nacional era contra, se colocava contra ele. Para aprovar uma reforma agrária, por tímida que fosse, precisava da aprovação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional era contra. Então, ele procura tomar algumas medidas, né? Mas o que acontece? Por um lado, a direita se articulou muito bem. Tanto o grande empresariado brasileiro, setores militares e o imperialismo norte-americano. Concretamente, hoje em dia, existem documentos, já foi feito até filme baseado nesses documentos, né? O John Kennedy, depois o presidente Johnson, né? Articulando diretamente a participação, através da CIA, né? A participação no golpe. Quer dizer, o golpe foi preparado por forças internas, mas com apoio, né, direto, né, do imperialismo norte-americano, sem dúvida nenhuma. Então, o Jango estava sendo muito bombardeado. Por outro lado, nós, os comunistas e as esquerdas, também bombardeávamos o Jango. Como? Achando que o Jango era vacilante, que o Jango tinha que tomar medidas mais radicais. Então, vocês vejam, o PCB, em dezembro de 62, realizou uma conferência em São Paulo. Nessa conferência, qual foi a decisão
principal tomada, que era necessário combater a conciliação do governo do João Goulart. Essa era a tarefa principal. Então, nós pressionávamos o João Goulart no sentido de tornar o ministério dele, que tinha elementos progressistas e elementos bastante reacionários, era misturado, né? De pressionar no sentido de ele tomar medidas para que o governo dele realmente se tornasse um governo mais avançado. Ora, o Jango está em situação difícil. Nós, por outro lado, não tínhamos, né, um respaldo de massa para exigir isso do Jango. Então, ele ficou, digamos assim, entre a cruz e a caldeirinha, a gente diz assim, não sei se essa expressão, acho que existe em Portugal também. Por um lado, a direita, com muita força, pressionando, e, por outro lado, a esquerda também pressionando com pouca força. Resultado, ele acabou caindo. Isso, eu acho que naquele momento realmente não tinha condições de reagir. Tinha que ter pensado antes nisso. O partido, sem dúvida, tinha uma ideia errada, de que o esquema militar de João Goulart conseguiria assegurar que não houvesse golpe. Também falou-se tanto em golpe que já ninguém mais acreditava em golpe. Aí, de repente, veio um golpe, né? Então, essas coisas são meio difíceis de prever tudo, né? De qualquer maneira, não havia, na minha opinião, modesta opinião, né, que é contestada por muita gente, não havia um movimento de massa, uma organização popular capaz de dar respaldo, né, ao Jango resistir, conseguir resistir ao golpe. Não havia isso. Na hora, o maior exemplo é o exemplo da greve. A greve não saiu. Na hora que precisava fazer greve para dar apoio ao João Goulart, havia muita ilusão, grandes comícios se realizavam. Mas vocês veem, para realizar grandes comícios, atos públicos, não sei se se usa essa palavra, comício, são atos públicos grandes, realizava-se como? Geralmente vinham, principalmente, trabalhadores das empresas estatais. O governo garantia transporte de graça para esses trabalhadores irem para o ato público. Garantia trem de graça para esses trabalhadores virem de São Paulo participar do comício no Rio de Janeiro. E a coisa era meio enganosa. Eu tive uma experiência pessoal que é interessante. Eu, nessa época, era estudante de Química Industrial e estava fazendo estágio numa empresa da Petrobras. Era uma fábrica de borracha que tinha aqui em Duque de Caxias, né, fora do Rio de Janeiro. É um município aqui fora do Rio de Janeiro. Então, nós, todos os trabalhadores, eu que estava lá também, eu estava como pesquisadora, né, como estudante, íamos todo dia no ônibus da empresa, a empresa apanhava todo mundo em casa e depois trazia para casa. Saía-se mais ou menos 4 horas da tarde, como é o horário de empresa, né? Entrava às 7 da manhã e saía às 4 horas da tarde. No dia do comício famoso, de 13 de março de 1964, foi um comício muito importante. Depois disso, né, a situação do Jango se tornou cada vez pior. Nesse dia, eu me lembro que no ônibus que eu vinha, eu pretendia descer pelo caminho para ir para o comício, né, e não vir para casa. Mas qual foi a ordem que os ônibus receberam do Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras? Ir direto para o comício e não levar ninguém para casa. Todo mundo tinha que ir para o comício. Olha, no ônibus que eu vim, eu me lembro que tinha muitos os outros passageiros protestando, reclamando daquilo. Mas foram, quer dizer, levados, assim, viu, como por ordem do sindicato. Isso não quer dizer que estivesse de acordo. Eu estou dando só esse exemplo, que é um exemplo pessoal, mas que reflete, de alguma maneira, né, isso que eu estava dizendo. Quer dizer, nós não tínhamos um enraizamento real no movimento operário, nem no movimento estudantil. Ok, Anita. Olha, avançamos, damos mais um saltinho no tempo e falamos em 1980 e na saída de Prestes do Partido Comunista Brasileiro com a sua famosa Carta aos Comunistas. Podes desenvolver um pouco esta questão e que razões levaram a que Prestes rompesse com o partido? Primeiro, ele não rompeu com o partido, ele rompeu com o Comitê Central, foi isso. Precisamos isso.
Ele, com a carta dele, ele não está saindo do partido, ele está rompendo com o Comitê Central do partido. Mas, procurando resumir bastante, né, o Prestes tinha críticas muito sérias à orientação política do partido desde 58, quando foi aprovado um documento aqui que ficou muito conhecido como a Declaração de Março de 58. Ele achava que corria-se o risco, né, de cair no reformismo, embora ele não pudesse dizer isso abertamente, porque ele era secretário-geral do partido. Então, de acordo com a disciplina partidária, né, ele não podia se contrapor assim, abertamente à orientação, mas ele achava isso e, de uma forma implícita, aparece, às vezes, em alguns dos escritos dele. Mas isso foi se agravando depois do golpe de 64 e com o 6º Congresso do partido, que se realizou na clandestinidade em 1967. Então, já no 6º Congresso, as divergências do Prestes foram muito grandes, tanto que tem, eu até cito isso aí nos meus livros, né? Tem, por exemplo, o informe do Prestes apresentado, que foi escrito por ele, e a resolução política. Então, todo um trecho que tinha no informe, em que ele mostrava a necessidade, né, de os comunistas, né, lutarem por um governo revolucionário que aponte para o socialismo, embora o socialismo não seja de imediato, tudo isso foi eliminado da resolução política. Quer dizer, pela resolução política aprovada pela maioria, não aceitavam essa tese do Prestes. Bom, se agravaram essas contradições. Em 69, o Prestes propõe ao Comitê Central, isso tudo na clandestinidade, com muita dificuldade os contatos, né? Ele propõe fazer uma discussão, né, da orientação política do partido, que era aquela direção, aquela orientação etapista, fazer primeiro uma revolução nacional e democrática, ou seja, para libertar o Brasil do imperialismo e do latifúndio e abrir caminho para um desenvolvimento capitalista autônomo. E, na medida que houvesse esse desenvolvimento capitalista autônomo, aí se colocar a questão do socialismo. Quer dizer, era o chamado etapismo. Bom, e o Prestes já estava cada vez mais convencido que estava errado. E ele propõe uma reunião do Comitê Central para discutir essas questões, que cada um fizesse, enfim, o seu texto e vamos discutir coletivamente. E ele apresenta um texto, que inclusive está hoje, né, na página, não sei se os companheiros conhecem, a página do Instituto Luiz Carlos Prestes. Eu posso depois dar aí o nome desse instituto. Então, tem muita coisa lá sobre o Prestes, sobre a Olga, enfim, artigos que eu publico, né? E esse documento agora está lá. Durante muito tempo, esse documento foi clandestino, ninguém conhecia. Bom, nesse documento, o Prestes coloca isso, que não basta nós participarmos do movimento geral contra a ditadura, participarmos do partido legal que existia contra a ditadura, o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido permitido pela ditadura, né, para ser de oposição. Está certo que nós participemos disso, mas para participar do MDB, como se chamava esse partido, não precisa ser comunista, basta ser liberal. Então, os comunistas vão se dissolver no MDB. É importante que os comunistas formem os seus quadros, né, e tenham em vista, na sua estratégia, a necessidade de avançar na luta por um governo revolucionário, mesmo que não consiga trabalhar nessa direção. Bom, o Comitê Central, qual foi a atitude dele quando se reuniu? Se recusou a discutir o documento. O documento não correspondia à linha política do partido e não quis discutir. Então, o Prestes teve que guardar o documento, que ele não podia divulgar, que aí entraria, né, em choque diretamente com a direção do partido. Esse documento ficou guardado, né, e só agora, quer dizer, eu estive divulgando esse documento. Bom, e aí, quer dizer, as contradições já eram muito sérias. Por outro lado, a repressão no Brasil também muito violenta, né? Então, há uma decisão de que 1/3 da direção do partido, do Comitê Central, vá para o exílio, e o Prestes em primeiro lugar. Então, o Prestes vai para Moscou e uma grande parte da direção também é liquidada pela ditadura, né? Nós temos aí 10 membros da direção, até hoje estão desaparecidos, não se sabe o destino deles, e o que sobrou, né, o que conseguiu se salvar, foi para a Europa. Então, houve, a partir de janeiro de 76, há uma reorganização da direção na Europa, principalmente em Moscou, mas também em alguns outros países europeus, né? Inclusive, são trazidos para a direção alguns militantes, inclusive eu, que estávamos ajudando, porque a situação era muito difícil, né?
tinha sido morrido, liquidado, né, uma grande parte da direção. Faltava gente para trabalhar, e também uma boa parte da direção muito envelhecida. Então, as dificuldades eram muito grandes. Eu participei ativamente disso. E em Moscou, e ali nos países socialistas, com todo o apoio, havia condições de se discutir muito mais do que aqui no Brasil, na clandestinidade, né? Então, o Prestes vai estudar muito nessa época. Nós tínhamos todo um esquema para receber os livros do Brasil, é um período em que vários autores estão escrevendo trabalhos importantes sobre o Brasil, em particular, destaco Florestan Fernandes, não sei se vocês conhecem de nome, pelo menos. Enfim, nós líamos, discutíamos, né? Eu estava na escola do partido, inclusive fazendo uma tese sobre as transformações do capitalismo no Brasil, né? E nós nos convencemos, e o Prestes se convence disso, que a situação do capitalismo no Brasil era outra, não tinha mais nenhum sentido essa ideia de fazer uma revolução para desenvolver um capitalismo autônomo, isso não existia. O que nós tínhamos era um capitalismo monopolista de Estado, viu? Dependente do imperialismo. Era isso, basicamente. Então, começa uma discussão, quer dizer, procede uma discussão muito séria no Comitê Central, em que ali, com o apoio dos países socialistas, era fácil reunir, né? Reunia-se quanto queria, tinha toda a estrutura para isso. E fica claro, as divergências são muito sérias. E, basicamente, duas divergências do Prestes com a maioria do Comitê Central. Quer dizer, o Prestes tinha um grupo nosso muito pequeno, éramos 4, 5 companheiros que apoiávamos o Prestes. A grande maioria do Comitê Central continuava numa fidelidade assim, total àquela orientação política, porque eu quero a orientação do 6º Congresso, não podia ser tocada, é intocável. Quer dizer, um sentimento de corpo muito grande, isso que eu percebi. Entendeu? Quer dizer, um medo muito grande daqueles dirigentes de serem destituídos, de perder o Comitê Central. Então, as divergências do Prestes eram principalmente duas, né? Uma, essa estratégia, né, nacional e democrática, que se chamava, ou seja, etapista, e outra era a questão da democracia pela qual os comunistas deveriam lutar. Quer dizer, cada vez mais ali havia influências eurocomunistas, mas o fundamental não eram nem as influências eurocomunistas. Era uma ideia realmente de evitar tensões e se dissolver, né, nesse partido liberal, né, dos liberais, e ficar subordinado aos liberais, que foi o que, aliás, aconteceu na prática. E garantiu que a transição da ditadura para a democracia no Brasil se desse de forma extremamente amena, né? Extremamente limitada, uma transição em que os torturadores até hoje não foram punidos, já começa por aí. Então, foi uma transição muito limitada justamente por causa disso. Não se tinha uma força capaz de impulsionar o movimento, levar a mais adiante a luta pela democracia. É o que o Prestes dizia. Quer dizer, para lutar pela democracia liberal, não precisa dos comunistas, né? Os liberais fazem isso muito bem. Quer dizer, nós temos que procurar levar o movimento mais adiante. Eu até cito uma frase no meu livro do Fidel Castro, em que dizia isso: os comunistas têm que sempre levar, né, o processo de luta mais adiante, e não ficar a reboque, né, da burguesia liberal. E nós acabamos, quer dizer, coletivamente, ficamos a reboque da burguesia liberal. Então, para o Prestes ficou muito claro, quando chegou o ano de 79, que não dava mais para conciliar com aquele Comitê Central, não tinha como. Mas também já se colocava a questão da anistia no Brasil, naquele ano de 79. Então, ele preferiu esperar um pouco para voltar ao Brasil, para a anistia, que foi em outubro de 79, né? A anistia foi em agosto, mas ele voltou em outubro. E conversar com os companheiros, né? Não só do partido, mas de fora. Então, ele teve assim, contato com muita gente, depois chegou ao Brasil, né? Para, em março de 80, então, lançar a Carta aos Comunistas. Num primeiro momento, só explicando isso, quer dizer, não foi um rompimento com o partido, foi um rompimento com a direção. E havia esperança, inclusive do Prestes, da possibilidade de realizar um congresso democrático. Mas, no decorrer de um ano, ficou muito claro que essas condições inexistiam. E uma das coisas que ficou muito claro para nós, para ele, para mim e mais alguns companheiros, é que um partido formado com a ideia, com a estratégia, né, de libertação nacional, não prepara seus militantes
para o socialismo. Prepare os seus militantes, né, para uma luta nacional libertadora. E o PCB foi isso. Na minha opinião, o PCB, com todo heroísmo, com muitos sacrifícios, né, com muita gente morrendo e dando a vida, mas foi um partido basicamente nacional libertador, por uma série de limitações históricas, inclusive da própria história do Brasil, né, não permitiu que a gente conseguisse ir mais adiante. Então, o Prestes primeiro tentou ver se era possível fazer um congresso efetivamente democrático. Se viu que não. O congresso ia ser um congresso manipulado por aquele comitê central que tinha uma máquina e militantes que obedeciam àquela máquina. Então, ia ser impossível. Ele resolveu que não ia servir para dar aval a esse congresso supostamente democrático. E, por isso, então, ele se afastou. Foi isso. Ok, então, Anita. Então, muito clara que, para mim, ficou, pelo menos, embora eu sei que muita gente não concorda, é que a organização do partido, o tipo de militante, o tipo de organização que se faz, depende da estratégia que você tem. Se você tem uma estratégia nacional libertadora, o militante vai ser um nacional libertador e não um comunista disposto a lutar pela Revolução Socialista. Essa lição ficou para mim. Ok, Anita, foste extraordinariamente esclarecedora e eu passaria agora das questões do passado e das questões históricas e das lições que se podem retirar da experiência do PCB para uma questão colocada hoje em dia e que é a declaração de um membro um membro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aquele tribunal que tinha decretado a possibilidade da saída da sua mãe para a Alemanha, e que dessa decisão tão monstruosa deveria haver uma retratação do Supremo Tribunal Federal. E o que eu pergunto é, na opinião da Anita, se essas declarações podem ter consequências interessantes e positivas, no sentido de que essa retratação se venha a fazer, porque a deportação da sua mãe para a Alemanha nazi, onde depois a Anita nasceu, já com a sua mãe em cativeiro na Alemanha, ali nasceu. Depois da Anita nascer, a sua mãe foi assassinada, com a autorização do Supremo Tribunal Federal. E então, como já disse, a questão que eu colocava é que perspectiva pode haver e o que é que de interessante pode seguir-se a esta iniciativa desta senhora membro do Tribunal Federal Supremo. Bom, tem que esclarecer o seguinte, como apareceu essa iniciativa. Existe aqui o Centro Cultural da Justiça Federal, que não é ligado diretamente à Justiça, mas é um centro cultural, né, que resolveu fazer aí um evento, né, para trazer à tona essa questão, né, da extradição da Olga. Então, me convidaram essa ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, uma pessoa bastante conhecida, né? Foi convidada para participar também. E tinha outras pessoas participando, mas, enfim, o fundamental era isso, discutir, né, a atitude tomada pelo Supremo diante do caso dela. E todos ali, tanto o pessoal desse centro cultural, né, uma juíza do centro cultural, como a Carmen Lúcia, que, por sinal, não pôde comparecer e mandou um vídeo, né? Ela mandou uma gravação da fala dela para esse dia. Atribuem ao Supremo Federal, né, ao Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pela extradição da minha mãe. Algo que eu discordo, até porque meu pai discordava também. Quer dizer, quem tomou a decisão principal foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o presidente da República e junto com o ministro da Justiça, que era um fascista, agora me fugiu o nome dele, mas, enfim, não vem ao caso,
assinaram o decreto da deportação dela. Isso existe, esse decreto, no dia 27 de agosto de 1936. O que aconteceu com o tribunal é que ele foi conivente. Isso é diferente de ser conivente ou ter tomado a última decisão. Quem decide, por último, é o presidente da República, tem tempo desse para isso. Se ele quisesse, ele não teria assinado esse decreto. Assinou porque ele queria, como o Prestes sempre dizia, era uma forma de torturá-lo. Porque torturar fisicamente Prestes, naquele período, como foram tantos outros companheiros torturados, teria uma repercussão internacional muito ruim para o governo, porque o Prestes era muito conhecido, o Cavaleiro da Esperança, era conhecido nos Estados Unidos, era conhecido na Europa, então isso teria uma repercussão muito negativa. Então, a maneira de torturá-lo foi essa, extraditando a Olga para a Alemanha nazista, sabendo-se que ela seria assassinada, com certeza, né? Uma comunista conhecida, procurada pela Gestapo, né? Imagina, sendo entregue assim, um presente que foi feito ao Hitler. Então, isso não diminui a responsabilidade do tribunal, mas tem que botar os pontos nos is, né? Eu, inclusive, falei isso nesse evento que houve, né? Agora, é interessante que a ministra atual, do Supremo atual, né, toma essa atitude de achar que o Supremo Tribunal deveria pedir desculpas, a mim, inclusive, né, por ter concordado, porque a atitude do Supremo foi a seguinte, é necessário explicar também, havia um pedido de habeas corpus pelo advogado, o Heitor Lima era o nome desse advogado, que era um homem, um liberal, tal, não tinha nada de comunista, mas era um liberal, e que se impressionou com o caso, né, mulher grávida, ser extraditada nessa situação, enfim. Então, o que ele pedia não era nem que ela fosse libertada, era que ela cumprisse a pena no Brasil. Isso. Se ela é culpada, comunista, culpada, que cumpra a pena no Brasil, mas não seja extraditada. Até porque, pela lei brasileira, pela Constituição, ela sendo mãe de uma criança brasileira, ela não poderia ser extraditada. Teria um filho brasileiro, não podia ser extraditado. Rigorosamente, não podia. O tribunal, eram 11 ministros, um faltou, desses 10 sobrantes, 7 alegaram o seguinte, o estado de guerra, porque o Brasil tinha sido decretado estado de guerra no início daquele ano, por Getúlio Vargas. Estado de guerra suspendia o habeas corpus. Então, consideraram que o habeas corpus não podia ser julgado porque estava fora de questão, não estava na pauta julgar habeas corpus. O habeas corpus não podia existir. Esse foi o pretexto. Mas teve outros 3 ministros que concordaram com a extradição e votaram a favor da extradição. Foi isso. Agora, depois disso, Getúlio assinou o decreto. Então, a responsabilidade principal, sem dúvida, é de Getúlio Vargas. Agora, se o Supremo vai pedir desculpas ou não, não sei. Como no Brasil é muito comum deixar as coisas, né, andarem e tal, eu acredito que é isso que eles vão tentar fazer, até porque eles têm problemas mais atuais aí para resolver. Né? Não sei o que vai haver. Mas, de qualquer maneira... interessante da ministra, né? Sim, é isso. Olha, nós ainda temos alguns minutos, não muitos, mas alguns minutos que permitem que queira fazer alguma pergunta. De modo que, então, apelávamos àqueles que querem questionar a Anita, que o façam, se faz favor. Falando aqui do Brasil, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a companheira Anita, a camarada Anita, por essa aula que deu aqui, não sobre Prestes, nem apenas sobre Olga, mas uma história do Brasil, né? História dos comunistas, do movimento comunista no Brasil, da luta de classe. Foi muito importante. Muitas lições nós tiramos disso aqui. Vai ser um orgulho para a ISCRE, para nós todos, né, poder dispor dessa entrevista, inclusive para aqueles que não puderam assisti-la, né? Porque no Brasil foi uma hora imprópria, né? Porque aí em Portugal foi uma hora mais nobre, no horário nobre, noturno. Aqui começou às 16 horas. Muitos aqui verão essa brilhante aula da Anita posteriormente, né? Vai ficar gravado, né? Então, eu queria comentar pouco sobre a questão da Anita. Eu tenho muita concordância com a Anita, inclusive com relação às críticas que faz, né,
a postura do PCB no fim da década de 70 e durante todos os anos de 80, né? Eu era um dos membros do Comitê Central que acabou ficando no partido, né? Em oposição àquela política de conciliação de classes. O PCB, nos anos 80, foi um partido, um bombeiro da luta de classes, né? Iniciou a década de 80 como um ator importante no ambiente sindical e acabou desmoralizado, né? Lembrar também que, no fim da década de 80, início da década de 90, criou-se um movimento dentro do PCB, o Movimento Nacional em Defesa do PCB, e conseguiu derrotar os liquidacionistas, aqueles que tentaram acabar com o partido, construíram o partido, né? Foi feita a reconstrução revolucionária do partido. Então, muita concordância com a Anita com relação a isso, essa crítica ao etapismo, né? Aquela ilusão também de transitar o socialismo através das instituições burguesas, né? A ideia da aliança com a burguesia, que a burguesia brasileira tinha um caráter anti-imperialista, né? Então, muita concordância com isso, né? E também muita concordância quando a Anita coloca aqui que um partido que não tem uma estratégia revolucionária não cria uma militância revolucionária. Mas eu queria dizer o seguinte, não é apenas a estratégia, porque há muitos casos na história em que um partido acerta na estratégia, né? Coloca a estratégia como uma estratégia, como um caráter da revolução, como socialista, e erra na tática, né? E aí a tática, às vezes, é onde mora o perigo, né? Se descola muito a tática da estratégia, também o partido começa a se descaracterizar como um partido revolucionário, né? Agora, eu queria, primeiro, convidar aqui publicamente a todos os brasileiros, principalmente os cariocas, e, sobretudo, a camarada Anita Leocádia Prestes, né, para um lançamento que ainda não tem data marcada, mas que será aqui no Rio, né, dentro de alguma coisa como 1 ou 2 meses, né, o lançamento da publicação da Revista Comunista Internacional, de que a Paula falou aqui. Vamos fazer esse lançamento do livro impresso da revista aqui no Rio de Janeiro. A Iskra está publicando semanalmente um dos 8 textos que constam dessa edição número 10. Anunciar que, por volta de março ou abril, já estará pronta a edição número 11, inclusive traduzida em português, porque houve uma defasagem, né? Em função da pandemia. Essa revista que está saindo agora, na realidade, ela é do centenário da Internacional Comunista, tem um atraso e que vai ser superado aos poucos, né? E aí, como o mundo todo, né, presta atenção no que está acontecendo no Brasil recentemente, em que nós saímos de um governo fascistizante, né, que colocou o Brasil quase como um pária internacional, e tem uma vitória do Lula no segundo turno, né, eu não poderia deixar de passar a palavra para a Anita, né, para ela fazer um pouco uma análise dessa vitória eleitoral do Lula, a derrota do Bolsonaro, essas dificuldades da transição de governo, os riscos de golpe, que aparentemente diminuíram bastante, né? Mas para ela falar um pouco do que ela espera desse novo mandato. Não só do mandato, mas desse momento que nós estamos, até a posse do Lula e depois desses 4 anos de novo governo. E antes de passar a palavra para a Anita, eu queria agradecer à Iskra, né, sobretudo aos companheiros portugueses que dirigem a Iskra, a oportunidade de nós registrarmos aqui essa aula da Anita Prestes aqui e parabenizar a Paula pela condução desse programa aqui. Então, Anita, se você puder nos dar algumas impressões aí sobre o Brasil a partir de agora. Realmente são algumas impressões. Olha, Anita, só um segundo. Antes de falares, há aqui uma amiga que quer colocar uma questão e eu propunha que tu respondesses ao Ivan e respondesses também à questão da Isabel Lourenço. Eu dava-lhe já a palavra à Isabel.
Bom, boa noite outra vez. Queria agradecer imenso à Anita, porque isto mais que uma lição de história, foi de facto muito, deu-nos muitas pistas, muitas ideias para refletir, sobretudo no que toca à falta de implementação a nível da população em geral, mas sobretudo do movimento operário, estudantil, etc., que levou às dificuldades que se verificaram, que eu acho que ainda hoje estão patentes. O Ivan já perguntou o que eu queria perguntar, claro que todos nós queremos saber, que é sobre a atualidade, mas por outro lado, também gostaria de saber, e se calhar isto é uma pergunta para a Anita e também para o Ivan, não sei, se o facto de o Brasil ter realidades sociais tão diversas, culturais tão diversas e, em verdade, não se pode falar num país, pode-se falar num continente, se isso também foi um factor de dificuldade acrescido na unificação, na implementação do partido. Obrigada. Isabel, eu dava então a palavra à camarada Anita para responder às duas questões. Certo. Bom, eu acho que a camarada Isabel aí tem razão. O Brasil é uma imensidão, né? As diferenças regionais são muito grandes, tudo isso são dificuldades, né? Mas eu acho que a maior dificuldade, né, para a organização do movimento popular e para o trabalho dos comunistas foi a herança que nós temos sempre de muita repressão, de muito atraso cultural. Não basta dizer que a história do Brasil é marcada por 400 anos, né, 4 séculos de escravidão. Isso marcou profundamente a sociedade brasileira. Muito atraso, quer dizer, um país dirigido, né, com mão de ferro por uma oligarquia agrária, proprietária de grandes extensões de terra, né, latifundiários, e de escravos. Isso aí criou, sabe, toda uma tradição cultural muito negativa. Quer dizer, o meu pai, o Prestes, sempre sublinhava muito isso, o atraso cultural no Brasil. Vocês vejam, na época que na Argentina, eu hoje falei aqui nisso, tinha livrarias vendendo os livros de Marx, né? Aqui no Brasil não existia nada disso. Literatura marxista, quando existia, era assim, tirada no Xerox, na época não era Xerox, enfim, e conseguia ser tirar na máquina de escrever, ou em aqueles, agora esqueci como é que chamava aquilo, fazer reproduções, né, que corriam de mão em mão clandestinamente, porque era proibido, tudo era proibido, a repressão era muito grande. Então, a mentalidade escravista, elitista, está profundamente assim, impregnada na sociedade brasileira. As pessoas, às vezes, não se dão conta no seu elitismo, na falta de cidadania existente. Viu? O brasileiro médio não tem tradição de organização. É diferente da Argentina, do Chile, né? Onde há uma tradição de organização. O Brasil não tem, é muito difícil. Os comunistas, lutaram sempre para organizar, mas quando começa a haver alguma organização, vem a repressão violenta. Isso sempre, a história, né, tem sido essa. Então, tudo isso dificulta muito. Acho que mais do que, claro, essa imensidão que é o país. Também, com certeza, dificulta. Mas eu acho que não é o fundamental. O fundamental é essa tradição extremamente reacionária, elitista, atrasada, sabe, que permanece no Brasil. Permanece. A gente está vendo agora isso aí com o bolsonarismo, não é por acaso. Bom, respondendo agora, vendo a questão das eleições, né? Eu acho que foi, embora tenha sido uma vitória muito apertada do Lula, por 2% só, né, do Bolsonaro, foi uma vitória muito importante porque foi a derrota, né, do fascismo e da barbárie, porque realmente, embora nós não tivemos o governo do Bolsonaro, acho que não possa ser caracterizado como um regime fascista, mas o Bolsonaro e o grupo que o cerca, né, têm tendências fascistas. Se o Bolsonaro tivesse tido força, ele tinha fechado o Congresso, o Supremo Tribunal, a Justiça, e teria implantado uma ditadura de caráter fascista. O problema é que ele não conseguiu isso. Houve uma certa resistência, né? Não muito grande, mas houve. E impediu, né,
inclusive que ele se reelegesse. Então, a vitória foi importante. Agora, para conquistar essa vitória, o Lula, sem dúvida, é um grande político, né? É a grande liderança que existe no Brasil hoje, não tem outra. Nem a direita, nem a esquerda tem uma liderança igual ao Lula, é o único, lamentavelmente é isso. Também fruto, né, de toda essa história do Brasil, só tem o Lula. E o Lula é um cara muito hábil, sem dúvida, com muito carisma, impressionante como ele tem carisma, como ele tem capacidade, né, de articular, né, as forças políticas. Então, ele fez concessão para todos os lados, né? A própria escolha do Alckmin, desse vice-presidente dele, a gente, analisando hoje, foi uma escolha inteligente. Se ele não tivesse trazido o Alckmin, ele não se elegeria. Então, para se eleger, ele fez concessões. Se nas primeiras eleições dele ele já fez muitas concessões para o grande capital, agora, então, nem se fala. Nem se fala. Quer dizer, é um governo extremamente heterogêneo, né? Vai ser muito difícil, né? Ele vai realmente pisar em ovos nesse governo, já está pisando. Declaração que ele fez ontem, hoje já está repercutindo mal, né? Porque ele falou, né, aí na controle fiscal, né, que na hora que ele falou isso, aí a direita toda botou manguitos de fora, e o mercado caiu, a bolsa ontem caiu, o dólar subiu. Eu nem sei se hoje ele está fazendo ou vai fazer alguma declaração procurando ajeitar isso. O vice, o Alckmin, já procurou, né, ajeitar. Então, vai ser um governo muito difícil. E eu acredito que ele tem, digamos assim, boas intenções, mas a ignorância, né, do que é o capitalismo é muito grande, né? Então, ele não tem ideia de que não adianta ele ter boas intenções. Ele vive dizendo uma coisa que eu acho que ele realmente acredita. Ele quer terminar o governo dele numa situação em que todo brasileiro tenha condições de tomar café, almoçar e jantar. Bonita ideia, né? Só que, para fazer isso, ele vai ter que, de alguma forma, né, enfrentar interesses muito poderosos, interesses do grande capital, numa situação de crise, como o capitalismo está atravessando, numa situação da economia brasileira está com grandes dificuldades, né? Então, como é que ele vai conseguir tomar essas medidas? Ele vai ter que, né, enfrentar interesses muito poderosos. E aí eu vejo da seguinte maneira: ele não tem um movimento popular organizado, nem está interessado. No fundo, ele é um cacique, né? Gosta de mobilizar as massas para os comícios, para os atos públicos, mas não quer organizá-las, porque o povo organizado é perigoso, pode passar por cima. Então, é um caudilho. No fundo, ele acaba sendo um caudilho. E, com isso, não tem povo organizado. Ao contrário, os governos do PT, que tiveram 16 anos no poder, em vez de ajudar, né, a organizar os setores populares, ao contrário, desorganizaram. Ajudaram a desorganizar o movimento sindical, o movimento estudantil. Então, não tem organização. E sem organização, só dizer, o povo precisa ir para a rua. Tem muita gente na esquerda que diz isso. O povo precisa ir para a rua. Eu acho isso totalmente errado, porque povo na rua não significa força. Quer dizer, naquele momento, o povo está emocionado, determinados setores, né, estão emocionados, vão para a rua, depois voltam para casa e desorganizado estava, desorganizado continua. Quer dizer, não tem uma organização popular. Isso é tradicional no Brasil, não tem organização popular. Então, na medida em que não tem organização popular, como que o Lula vai ter respaldo para enfrentar os poderosos interesses do grande capital? Então, eu acho que é a história, aliás, não só do Brasil, da América Latina. Se a gente olhar Chile, Argentina, né, quer dizer, há um verdadeiro caleidoscópio. Vem um governo mais à esquerda, depois vem um mais à direita. E esse mais à direita, cada vez é mais à direita ainda. Então, se não houver realmente, inclusive as esquerdas no Brasil, as chamadas esquerdas, que são muito, né? O Prestes dizia, lá no início dos anos 80, que esquerdas no Brasil não tem. Tem pessoas de esquerda, mas forças de esquerda propriamente organizadas não tem. Eu acho que ele tinha razão. Então, as chamadas esquerdas, né, não estão organizando os setores populares. Geralmente, aposta-se sempre na eleição, nos acordos de cúpula, é isso que se faz. Não vejo preocupação em realmente organizar os setores populares, em primeiro lugar, os trabalhadores, né? Não vejo essa preocupação.
Então, na medida que não existe isso, o que é que vai acontecer com Lula? Ou bem, ele vai fazer concessões cada vez maiores, né, ao imperialismo, ao grande capital, com isso vai se desgastar, vai criar insatisfação, a direita vai aproveitar essa insatisfação e vai se eleger. O Bolsonaro já foi lançado candidato para 2026. Mas, enfim, seja o Bolsonaro ou seja outro, né, aí vem a direita de novo. E se ele incomodar muito, é posto abaixo, como foi o caso da Dilma. Porque, apesar de todas as limitações do PT e do governo da Dilma, né, estava incomodando para realizar as medidas que o grande capital estava exigindo, inclusive a legislação trabalhista, a lei trabalhista, que foi aprovada com o governo Temer, que foi quem deu o golpe na Dilma. Foi a legislação, a lei trabalhista, que realmente acaba praticamente com todos os direitos dos trabalhadores. Então, para fazer isso, derrubaram a Dilma. Imagina se tentar tomar medidas de reformas realmente que contemplem os interesses populares, seja no que diz respeito à reforma agrária e a outras reformas necessárias, trabalhistas, da Previdência, etc. Aí derrubam o Lula, põe abaixo. O imperialismo não tem cerimônias, né? A história não revela isso. Então, eu acho a situação grave, situação difícil. Foi bom a vitória, foi importante, mas temos que estar muito atentos ao que vai vir aí pela frente. Ok. Anita, estamos em cima do nosso tempo. Resta-me agradecer ao camarada Ivan Pinheiro e o quanto ele contribuiu para a realização desta entrevista. Queria agradecer infinitamente à camarada Anita Prestes pelas suas palavras preciosas, preciosas, é o adjetivo que eu posso encontrar. Gostaríamos de no futuro, podermos continuar, se a camarada desejar fazer alguma intervenção, se nós pudermos solicitar isso, pronto, gostaríamos de continuar a contar com a sua participação. E queria agradecer também a todos aqueles que assistiram à nossa entrevista debate, pela sua atenção, pela sua colaboração e despedir-nos até uma próxima ocasião, porque com certeza vamos encontrar-nos mais vezes. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer, né? Foi um prazer aí encontrar com os companheiros da Iskra, né? Espero que tenha podido, de alguma forma, né, atender o interesse de vocês. Estou sempre à disposição, né? Uma satisfação conhecer os companheiros, né? E desejar sucesso aí no trabalho de vocês, que é muito importante realmente, né, ter presente, divulgar, né, a ciência marxista-leninista. Né? Eu acho que isso realmente é fundamental, né? Principalmente para as novas gerações. Né? Então, obrigada, sucesso aí para vocês.